Nós continuamos agora a falar de palavras que dividem o corpo de Cristo. E vamos ver hoje palavras que podem contaminar inteiramente todo o corpo. A Bíblia afirma que o nosso texto é Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. É um texto já bastante conhecido dos irmãos. E a questão básica não é se nós conhecemos determinadas partes das Escrituras. A questão básica é se nós estamos buscando viver aquilo que nós ouvimos, aprendemos, recebemos, lemos, estudamos, meditamos, se fazemos isso. Então, a Bíblia afirma que nós não devemos ambicionar ser mestres. Esse é um texto bastante desafiador. A Bíblia diz que há vários dons ministeriais, entre eles está o dom de ensino, e Jesus foi mestre por excelência, e eu creio que ninguém se iguala ou se igualará jamais a ele. Eu não sei quantos de vocês já assistiram ou viram aquela série The Chosen. Quantos aqui já tiveram oportunidade de ver? Se você não vê, é gratuito. Eles pedem oferta, se você quiser, dá, mas se não quiser, você vê de graça. E o ator que representa Jesus faz isso com muita propriedade e ele transmite Jesus de uma maneira impressionante. Quem já viu sabe. E realmente é impossível você ver esta série sem se emocionar com aquilo que é feito e transmitido ali. E a maneira de Jesus ensinar realmente é fora de série. E embora eu tenha sido chamado para ensinar a palavra, eu sei que estou longe de ser o que ele foi, e muito menos o que muitos são, nessa propriedade, nessa capacidade que Deus dá a cada um de ensinar a palavra. Mas o texto diz que o texto diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. O que será que Tiago está querendo dizer aqui? A gente tem muito hábito de colocar o dedo virado para os outros, dizendo a eles o que eles deviam fazer. Mas nem sempre nós fazemos isso. Então é fácil dizer para os outros o que eles devem fazer. E quer eu goste, e eu digo que eu gosto de ensinar, seria mentiroso se eu dissesse que eu não gosto. A coisa que eu mais tenho prazer em fazer é ensinar a palavra. Mas eu sei da gravidade e da seriedade de fazer isso. Ensinar a palavra requer preparo, requer oração, requer dependência total dele, porque os irmãos conhecem um texto da Bíblia que diz nos Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, ou é ele, ou não tem para ninguém. Então, sem ele eu não posso fazer nada. Isso implica em buscar, em depender, em nos humilharmos diante dele continuamente para fazer isso.
não se faz a obra de Deus de qualquer maneira. E ensinar a palavra é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Mas ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. E há algumas razões para esta afirmação. Primeira, quem ensina será julgado com mais rigor. Por quê? Porque está sempre muito mais familiarizado com aquilo que é ensinado. Então, eu tenho mais responsabilidade diante de Deus do que qualquer outra pessoa que não ensina. Porque o meu contato com a palavra e com o ensino da palavra de Deus é muito maior do que o de qualquer outra pessoa que não faz isso como dom, como ministério. Sabendo que seremos julgados com mais rigor. A Bíblia é muito clara que a quem muito é dado, muito é requerido. E o Senhor vai nos dar em termos de galardão, recompensa, embora eu nunca tenha pensado. Eu vi essa semana uma mensagem sobre o galardão. E a pessoa falou com muita propriedade sobre a recompensa que está destinada àqueles que servem a Deus. Onde Deus os colocou, onde Deus os chamou a estar. Mas eu nunca fiz nada na expectativa de nada. Mas é verdadeira a palavra de que nós, os crentes em Jesus, seremos julgados, não para condenação, mas para... Vamos prestar contas daquilo que fizemos, daquilo que Deus nos deu. E como nós utilizamos o conhecimento que Deus nos deu, aquilo que Deus nos proporcionou, a maneira como administramos os dons e as manifestações da graça de Deus na vida de cada um. Então nós vamos prestar contas. E o texto diz: sabendo que seremos julgados com mais rigor. A segunda razão para esta afirmação é que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Você não... É importante dizer que você nunca será suficientemente bom, perfeito, para poder servir a Deus, porque senão você não vai servir. Porque você não é perfeito. Nunca será, embora nós devamos buscar ser perfeitos nele, por meio dele, através dele. Isso requer relacionamento com Deus, requer comunhão com ele, requer familiaridade com a palavra dele. Então, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós temos dele. A Bíblia diz: dize-me com quem andas, e eu te direi. Então, você é resultado daquilo que você tem de vida com Deus. Mas o texto diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não há um ser humano perfeito. Eclesiastes 7:20 diz assim: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós pecamos. O pecado não deve ser uma constante na nossa vida, deve ser um acidente. O apóstolo João escreveu: meus filhinhos, escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele
propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Isso não quer dizer que é automático, né? Mas nós temos Jesus para continuar perdoando quando nós erramos, mas o propósito em todo o corpo, diz o versículo 2, na sua segunda parte. E ele nos dá dois exemplos aqui, que ilustram essa afirmação. O primeiro é que se pusermos um freio na boca dos cavalos, nós poderemos dirigir todo o corpo do cavalo. Quantos aqui já andaram a cavalo alguma vez na vida? Levante a mão. Não é experiência de todos não, né? Mas o cavalo, se ele não tiver com freio, você não consegue dominar ele não. Eu lembro quando era criança, alguns meninos lá montavam cavalo no pelo, sem arreio, sem nada, e muitas vezes segurava assim na crina, e o cavalo obedecia, mas eles eram muito familiarizados com o cavalo era familiarizado com eles, e aí funcionava. Mas fora isso, você pega um cavalo pela primeira vez, se ele não tem freio, você não consegue fazer nada com ele. Mas se ele tem o freio na boca, você faz com que ele vá nessa direção e dê a volta para onde você quiser. Você pode levar ele para onde você quiser, ele vai. Mas você tem que ter as rédeas na mão e um freio na boca dele. Se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeça, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O segundo exemplo é de navios. Ele diz que grandes navios são dirigidos por um pequeno leme e levados por seus pilotos para onde eles querem. O texto diz assim: observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Então, comparado com o tamanho do navio, o leme é de um tamanho reduzidíssimo. Mas é aquele leme que faz com que o navio vá nesta ou naquela direção. Então, o que ele está querendo mostrar é que se nós controlarmos a nossa língua, nós controlamos todo o mais. Agora, se você não controla o que você fala, você não controla nada na sua vida. Significa que a sua carne está totalmente livre para fazer o que ela gosta. Porque a parte mais importante a ser controlada na nossa vida, sem dúvida alguma, é aquilo que proferem os nossos lábios. E quantas vezes eu já me arrependi de coisas que eu disse? Inúmeras vezes. E olha que eu vigio, olha que eu oro, e olha que eu busco a presença de Deus, e peço isso todos os dias. Controle sobre o que eu falar. Oro para não ser precipitado. Eu não gosto nunca quando alguém me faz uma pergunta lá, assim, de chofre, que é uma resposta na hora, porque sempre depois eu me arrependo. Quase sempre eu me arrependo do que eu digo assim. E já faz bastante tempo que, bem, eu não vim estando à porta, quero estar aí hoje outra vez. Mas eu
Muitas vezes as pessoas querem uma resposta sim, e às vezes no meio de muita gente, você acaba dizendo coisas que você não devia dizer, da maneira como não é adequada, e nem sempre, e quase sempre não é aquilo que Deus quer. Então nós temos que ter muito cuidado. Se é uma coisa que nós precisamos é de não agir precipitadamente, e a boca se agita logo para dar uma resposta a qualquer pergunta que nos é feita, né? Então, ele mostra o perigo do mau uso da língua. Ele diz, olha, a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. E esta semana eu estive durante algum tempo com uma pessoa, e essa pessoa, eu como sempre fico calado porque eu sou, bom, a minha natureza é da introspecção. Agora, mesmo sendo introspectivo, alguém que não fala quase nada, pelo menos quando eu estou assim no meio de outras pessoas, é claro que se alguém cutucar, vai sair, né? Se alguém mexer e perguntar, eu vou conversar. Não tenho essa dificuldade de conversar, mas iniciativa minha. Mas essa pessoa falou, que estava azucrinando já a minha cabeça. E vai dando uma vontade de você sair, levantar e ir embora, porque não é muito complicado. E não parou mesmo o tempo todo que eu estive do lado dessa pessoa. Tinha outras pessoas lá também, mas é incrível. Então, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Normalmente, a tendência natural da carne é gabar-se, falar, promover-se a si mesmo. Porque eu fiz, porque comigo é assim, comigo é assado, e eu fico contando vantagem, né? Então, é algo que a gente tem que ter cuidado. Segundo, a língua é como uma fagulha que pode incendiar uma grande floresta. Todo grande incêndio começou com uma coisinha pequena e aquilo tomou uma proporção enorme. Isso acontece em várias partes do mundo, especialmente em tempos que as chuvas são escassas e desastres enormes acontecem aqui no Brasil e acontecem no exterior, até nos países de primeiro mundo. Eles têm experimentado grandes incêndios e tudo começou ou de forma proposital ou por um acidente, né? Ou alguém que agindo com má intenção fez isso, ou então por descuido, mas sempre teve uma coisa que deu início, e é uma coisa bem pequenininha. Então, há o perigo de nós dizermos coisas que, mesmo parecendo tão pequenas, podem causar um desastre enorme, não é? Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Em terceiro lugar, a língua é como um fogo, com grande poder de destruição. O texto diz, ora, a língua é um fogo, e fogo queima, e fogo destrói. O fogo esquenta, o fogo serve para cozinhar, serve para inúmeras coisas boas, mas também pode provocar um grande desastre, né? Ele diz também que a língua é um mundo de maldade. O texto diz que
que a língua é um mundo de maldade. No Salmo 52, versos de 1 a 4, Davi descreve o caráter de uma pessoa que é chamada de Doeg. Aliás, não é chamado, o nome dele era Doeg. Ele era um edomita. E Doeg, quando ele contou a Saul que Davi tinha ido à casa do sacerdote Aimeleque para... Ô Júlio, não precisa ligar todos, não. Não sei, tudo bem, mas só um acho que é o suficiente. Mas ele estava presente quando Davi foi à casa do sacerdote Aimeleque. Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo de todo jeito, porque via nele uma ameaça. Deus o havia escolhido, havia ungido Davi rei, mas quem estava reinando ainda era Saul. E Saul via em Davi alguém com potencial para tomar o seu lugar. E Saul não estava querendo que isso ocorresse. É uma mentalidade pobre, uma mentalidade que só uma pessoa que está totalmente fora do controle e domínio de Deus tem, porque não reconhece que Deus é que fez assim, e ele faz o que quer e do jeito que ele quer, não é? E ninguém deve se manter numa posição porque quer estar ali, mas sim porque Deus quer que ela esteja ali. E Davi se viu na condição na necessidade de fugir. Chegou um ponto, depois de Saul tentar matá-lo várias vezes, ele resolveu fugir. Então ele passou na cidade onde moravam os sacerdotes, e ele procurou pelo sacerdote Aimeleque, e ele chegou lá, pediu se não tinha alguma coisa para comer, e na ocasião ele pediu também se não tinha ali uma espada. Deram a espada que ele havia tomado de Golias quando ele o venceu. Mas tinha ali um homem que servia a Saul, e o nome dele era Doeg. E ele viu quando o sacerdote deu o que Davi pediu para ele. E mais tarde Saul pede que, se ninguém ia delatar Davi, se ninguém ia denunciar Davi, porque chora, e ele não chorou literalmente nesse acontecimento, mas fez uma cara de vítima, né? Estava ali presente Doeg. E Doeg contou, disse que o sacerdote Aimeleque tinha dado provisão para Davi e tinha dado uma espada para ele. E Saul ficou encolerizado e resolveu que devia matar todos os sacerdotes. Eram 85 ao todo. E quem executou essa sentença dada por Saul foi Doeg, o mesmo que delatou Davi. Saul determinou que ele fizesse, ele foi lá e matou 85 sacerdotes. Sacerdotes de Deus, hein? Não eram sacerdotes de ídolos, não, eram pessoas que serviam a Deus. Então, Davi escreveu esse Salmo 52, de 1 a 4. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Por que ele é chamado de poderoso? Porque ele teve o poder de destruir 85 sacerdotes. Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos.
Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O título, e isso está no original, que em cima este salmo, diz que Davi escreveu quando ele vivenciou essa situação que eu acabei de relatar. Por isso que Tiago escreveu que a língua é um mundo de maldade. E através da língua nós podemos prejudicar N pessoas, podemos destruir outras tantas, simplesmente falando. Por isso que é tão fácil de usar a língua para o mal. Principalmente quando alguém pisa no nosso carro, principalmente quando alguém se levanta contra nós. E se alguém nos cutuca com vara curta, é fácil de você mostrar toda a maldade que existe dentro do ser humano, do pastor e de qualquer um que está aqui. Não tem ninguém melhor, não. Se o diabo cutucar você com vara curta, você vai descobrir aquilo que pode sair dentro de você. É impressionante. Quando, dentro do contexto familiar, um cônjuge, por qualquer motivo, diz uma coisa contra o outro, se o outro não estiver vigiando, ele vai soltar os cachorros em cima do outro. E aí vai fazer o que o diabo gosta. Depois você se arrepende e você diz: como é que eu fui capaz de dizer isso? Mas eu e você somos capazes de dizer coisas incríveis. E se não houver perdão, não houver pedido de perdão, se não houver arrependimento, se não houver reconciliação, a coisa caminha para um desfecho muito triste.